Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo enfeite, um enfeite de porta de Natal, que é um Papai Noel, utilizando a técnica Ragdoll, que é o que? A gente vai fazer dois painéis iguais e depois vai costurá-los com pontos baixíssimos. Para fazer esse Papai Noel, eu utilizei o fio ateliê nas cores vermelho, esse massa eu acho que chama a cor, eu vou deixar aqui anotadinho, e no branco. Tá? Agulha 4 milímetros, um par de olhos para amigurumi. Depois eu vou deixar também anotadinho qual o tamanho do olhinho que eu utilizei, tá? Então vamos lá. Para começar, então nós vamos fazer aqui 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma corrente na segunda, um ponto baixo na segunda corrente, contando a partir da agulha, aqui, e um ponto baixo em cada ponto da carreira, das correntinhas, né? Em cada ponto da carreira anterior é um ponto baixo em cada correntinha que a gente fez. Então, ao todo, serão 7 pontos baixos. Essa primeira corrente, ela não conta como o primeiro ponto, tá? Agora, a gente vai fazer uma corrente, vai virar o trabalho. Nós vamos fazer um aumento no início e um aumento no final. Então, aqui no primeiro ponto, eu faço 2 pontos baixos, aí eu faço ponto sobre ponto, até chegar no último pontinho aqui. E aí, eu faço 2 pontos baixos. Agora, eu vou virar e vou fazer 25 correntinhas. Feitas as 25 correntinhas, eu vou unir aqui, é o primeiro ponto, aqui, ó, com ponto baixíssimo, e vou cortar o meu fio. Calma que vai dar tudo certo. Ó, corto, passo por dentro para arrematar, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos contar 7 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, na próxima, eu vou unir o meu fio aqui, fazendo uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer 11 pontos baixos. Então, um já tá feito. Nas próximas 10 correntes, eu faço um ponto baixo também. 3. Pronto. E aí, eu fiquei com 7 correntes de cada lado. Subo uma corrente, viro. Vou fazer um aumento no primeiro ponto e um aumento no último ponto. Então, de 11 a gente vai para 13, tá? É só fazer um aumento no primeiro e um aumento no último. Então, de 11 eu fui para 13. Faço um ponto para subir, viro. Um aumento no primeiro, um aumento no último. De 13 a gente vai para 15. Nós vamos repetir esse procedimento de fazer aumento no primeiro e no último ponto até a gente obter 21 pontos baixos. Então, aqui, ó, nessa terceira carreira, eu vou chegar no 15, né? Então, depois eu vou trabalhar 17, 19 e 21. Aí, eu volto aqui para explicar para vocês como é que a gente vai seguir. Bom, cheguei aqui nos 21 pontos. Agora, nós vamos fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumentos nem diminuições. Então, você vai fazer uma corrente, vai virar e vai fazer um ponto em cada ponto da carreira anterior, tá? Então, serão 7 carreiras de ponto sobre ponto. Depois, você já pode cortar o fio e arrematar, que depois dessas 7 carreiras, a gente vai trabalhar com o fio branco. Bom, agora eu terminei as 7 carreiras, corto o fio e passo por dentro para arrematar. Vamos virar a carreira, já vamos deixar o nosso fiozinho aqui para a gente já ir arrematando. Pega o fio branco, coloca a sua agulha no primeiro pontinho da carreira, ó, e vai fazer uma corrente só para prender aqui e vai fazer um ponto baixo, tá? Então, o primeiro ponto da carreira com fio branco é um baixo. No ponto seguinte, você vai fazer um ponto pipoca da seguinte maneira.
você vai fazer 4 meio pontos altos. Então, você vai dar laçada, vai fazer um meio ponto alto, 2, 3, 4. Tira a agulha do fio. Coloca a sua agulha no primeiro ponto, meio ponto alto feito. Volta a laçadinha aqui, ó. E aí você puxa. E tá feito o seu pipoquinha, tá? Pode fazer uma corrente, um ponto baixo no próximo. No seguinte, uma pipoca. Você vai trabalhar assim até o final da carreira, tá? Você vai fazer um ponto baixo, uma pipoca, um ponto baixo, uma pipoca. Aqui. Vai passar esse aqui pelo primeiro, uma corrente, um ponto baixo. Você vai trabalhar assim até o final da carreira. Finalizada a carreira, nós vamos fazer uma corrente para subir. Notem que a gente começa e termina com um ponto baixo, tá? Uma corrente para subir, um ponto baixo no primeiro ponto. Agora, nós vamos fazer pontos baixos em cima do pipoca e pipoca em cima do ponto baixo, com a diferença só da gente virar a pipoca pro lado de lá, que vai ser o direito. Então, ó, aqui tem um ponto pipoca, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui o próximo é um ponto baixo, eu vou fazer um pipoca. Então, eu vou fazer os 4 meio pontos altos, 3, 4, como a gente fez na carreira anterior, só que aqui, ao invés de eu colocar aqui, nesse sentido, a minha agulha, eu vou colocar nesse. Por quê? Porque eu quero que a minha pipoca vire para aquele lado. Então, eu vou colocar de cima para baixo a minha agulha, coloco de novo na minha laçadinha e puxo, e aí a minha pipoca fica virada para lá, tá? Faço uma corrente, um ponto baixo sobre pipoca. Agora, pipoca sobre ponto baixo. E aí, de novo, só fazer mais uma vez para vocês entenderem direitinho aqui. Tem que virar a pipoquinha para lá, tá? Então, tiro a minha agulha. Ao invés de fazer assim, como a gente fez, eu faço o contrário. Eu faço assim, opa, cadê o primeiro? Tá aqui. Assim, ponho a laçadinha, passo por dentro do primeiro ponto baixo, do primeiro meio ponto baixo e fecho com uma corrente. Aí a pipoquinha ficam todas viradas para cá. Bom, finalizei a carreira, corto meu fio e arremato. Agora, nós vamos virar e vamos fazer com a cor 1, que é a cor cru. Nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto. Então, nós teremos aqui 24 pontos baixos. Então, você vem aqui no primeiro, põe o fio, uma corrente, um ponto baixo. E aí, você vai fazer um ponto baixo em cada pontinho, tá? Simples assim. Então, você vai contar aí 21 pontos baixos. 21 pontos baixos. Agora, a gente vai subir uma corrente, vai fazer uma diminuição nos 2 primeiros e nos 2 últimos. Então, a gente vai passar de 21 para 19. Nós vamos trabalhar assim até nós termos 7 pontos baixos. Então, a gente vai de 19 para 17, de 17 para 15, 15 para 13, 13 para 11, 11 para 9 e 9 para 7. Aí, depois a gente já pode cortar o fio e arrematar, porque a gente vai voltar a trabalhar com o fio branco, tá? Então, as próximas carreiras todas, elas são desse jeitinho, como essa aqui que eu estou fazendo. Diminuição nos 2 primeiros, aí você faz ponto sobre ponto, até chegar aqui nos 2 últimos, nos quais você vai fazer diminuição de novo. Pronto, assim. Sobe uma corrente, sobe uma corrente, vira, diminui os 2 primeiros, diminui os 2 últimos, tá? Simples assim, até nós termos 7 pontos baixos. Bom, terminei aqui, cortei o fio. Então, minha peça tá assim, tá? Agora, eu vou voltar com o branco. Eu posso encaixar ele aqui, ó, no finalzinho aqui da última carreira que a gente fez com branco. E faço
um ponto baixo, só pra gente juntar aqui. Agora, nós vamos contornar essa barba aqui com pontos pipocas. Então, você vem aqui no próximo, agora a gente vai fazer um pipoca grandão, pipoca com pontos altos, tá? Então, em vez de 4 meio pontos, você vai fazer 4 pontos altos. Opa! 3 e 4. Eu venho com a minha agulha, coloco a minha agulha aqui no primeiro ponto, alto feito. Lembrando que eu tô no lado direito, né? Então, eu coloco de baixo pra cima. Pego a argolinha de volta, passo por dentro, uma corrente. Agora, eu venho aqui no próximo e faço ponto pipoca, tá? Aqui. Eita, pronto. 3, 4. Aqui não tem exatamente o número certo, tá? Você vai só contornando com ponto pipoca pra gente deixar a barba bonitinha. E você vai ver que na carreira seguinte eu vou alternar, tá? Na união aqui no centro entre uma pipoca e outra, eu vou fazer a pipoca, sempre a gente baixando aqui, mas eu explico. A questão é, façam todo o contorno aqui da barba, ó, aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos pipoca, se vocês estiverem usando o mesmo fio ou fio de espessura semelhante, tá? Terminei aqui o último ponto pipoca, eu termino aqui com ponto baixo. Uma corrente, viro, faço um ponto baixo no ponto baixo, um ponto baixo no primeiro pipoca. Agora, a gente vai fazer pipoca entre um e outro, entre um pipoca e outro da carreira anterior. Então, aqui, eu vou fazer, lembrando que a gente vai colocar a agulha de um jeito diferente, para que a pipoca fique só no lado direito da peça. Opa. 3, 4. Então, antes a gente fez assim, agora nós vamos fazer assim, ó, de cima do vídeo para baixo, ou do direito para o avesso. Antes a gente tava fazendo do direito para avesso que a gente estava virado. Agora a gente faz nas costas do ponto, não na frente, nas costas. Trago a laçadinha para a agulha de novo, passo por dentro de tudo uma corrente. E aí ela ficou certinha no direito. Agora eu vou para o próximo espaço e assim eu vou trabalhar até chegar aqui no último espaço e faço um ponto baixo aqui. Terminando aqui a minha carreira, eu vou fazer um ponto baixo aqui no último ponto pipoca. Faço uma corrente, viro, ponto baixo sobre ponto baixo no primeiro pipoca. Agora eu vou no segundo intervalo e faço. Então, a gente vai meio que diminuindo um ponto pipoca aqui para dar essa voltinha, tá? E aí, você vai fazer essa última carreira fazendo pipoca nos intervalinhos e diminuindo um aqui também. Terminei aqui, faço um ponto baixo e aí você já pode cortar o fio e arrematar aqui. Então, ele vai ficar assim, um pouco já viradinho para dentro, e é isso que a gente quer. Agora, nós vamos contornar a nossa peça com pontos baixos. Essa parte de baixo aqui, a gente vai contornar com o fio branco, e a parte de cima com o fio vermelho. Então, já que eu tô com o fio branco, eu vou começar aqui por baixo. Então, eu faço um ponto baixo, para fixar aqui o meu fio, e aí eu vou contornar, fazendo um ponto baixo para cada ponto, tá? E para cada lateral de carreira. Então, eu vou fazendo aqui tem a lateral de um pontinho, eu trabalho, aqui já tem o meu pontinho da última carreira, aí eu vou trabalhando dessa maneira, tá? Eu vou fazer isso até chegar aqui. Bom, cheguei aqui no último ponto, eu não vou terminar e cortar o fio, porque eu quero dar toda a volta direitinho. Então, aqui eu vou trocar de cor, ó. Cheguei no último ponto, peguei o meu fio, vou fechar já com a cor vermelha, que é a cor que eu vou continuar trabalhando, tá?
E aqui eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto e ponto sobre lateral de carreira. Aqui você já pode cortar esse. E aí, você vai continuar dando toda a volta até chegar aqui, tá? Você vai fazer ponto, um ponto em cada lateral de carreira. Esses daqui também você já pode cortar. E vai, e vai trabalhando até dar toda a volta. Ó, cheguei aqui na corrente, eu vou trabalhar os meus 7 pontinhos que ficaram para serem trabalhados aqui, tá? Normal, um ponto para cada corrente, depois um ponto para cada ponto aqui em cima. Dei toda a volta, trabalhei o meu último ponto, vou cortar e vou fazer o meu fechamento invisível. Então, eu venho aqui, coloco no primeiro ponto baixo feito, levo pro lado do avesso da peça, coloco no último ponto baixo feito, no meio dele, e levo pro avesso da peça. Depois você já pode esconder esse fio. Então, um dos painéis está pronto, tá? A gente vai fazer frente e costas. Só que for as costas, já tá pronto. Se for a frente, a gente vai fazer o narizinho agora e vai fixar os olhos. Como é que você vai fazer o nariz? Você vai fazer um anel mágico, como você preferir, ou você pode trabalhar como eu, que eu faço o seguinte, ó. Faço o meu ezinho, passo aqui dentro. Primeira corrente bem grandona, esse vai ser meu anel mágico. Subo uma corrente, aqui dentro eu vou fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 6. Agora eu puxo meu fio para fechar o buraquinho aqui. Não vou fechar a minha carreira, vou trabalhar em espiral, tá? Como se fosse amigurumi. E vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior, tá? Você pode marcar aqui, eu não vou marcar porque como é bem tranquilinha, pequenininha essa peça, eu não vou marcar, mas você pode marcar, tá? Então, aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, o que nós vamos fazer nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, você pode ir contando aí 12, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Você vai fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Terminei aqui a minha peça, eu vou encher com manta acrílica e vou costurar aqui no centro do rostinho do Papai Noel, tá? Eu sugiro que vocês coloquem primeiro o nariz, para depois vocês colocarem o olhinho, tá? E entre um olho e outro, você pode deixar aí um espaço de 2 pontinhos, ok? Depois que você tiver 2 peças iguais, 2 painéis iguais, né? Um você vai colocar o nariz e o olho, e o outro você não vai colocar nada. Você vai juntar os dois com a técnica do ragdoll, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou fazer numa peça menorzinha, para o vídeo não ficar muito longo, mas a técnica é a mesma. Você vai pegar 2 painéis iguais, como esses daqui, da bolinha, por exemplo. E aí, você vai pegar um ponto, você vai colocar avesso com avesso, né? Aqui dentro, vai ficar o direito para fora. Você vai colocar a sua agulha pegando um ponto de cada peça, o ponto correspondente. Vai trazer o seu fio aqui, uma corrente, um ponto baixo. E aí, você vai unir as 2 peças costurando com pontos baixos, ó, pegando um ponto de uma peça, o ponto correspondente na próxima e fazendo ponto baixo. Um ponto de uma peça, um ponto da outra, ponto baixo.
e assim você vai trabalhar ponto baixo em cada ponto baixo e ponto baixo em cada lateral de carreira, tá? Percebam que aqui também eu vou trabalhar nas laterais de carreira. E aí você vai dando toda a volta na peça. Quando faltar um pedaço assim, ou no caso do nosso Papai Noel, um pedaço assim, mais ou menos de uns 10 centímetros, você para e aí você coloca a sua fibra siliconada. Observe que aqui no Papai Noel eu uni a parte do chapéu com o vermelho e a parte da barba com o branco, tá? Você pode unir tudo com branco também, não tem problema. E aí você vai unir, lembrando de você passar, fazer o ragdoll tudo aqui em volta e aqui dentro também, tá? Finalizada a união dos dois painéis, é só você fazer um pompom para enfeitar o seu Papai Noel e ele está pronto, lindo e fofo assim para você enfeitar a sua casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam muitos Papais Noéis por aí. Um beijo e até a próxima!